Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês, pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande, meus irmãos, poder estarmos reunidos para nós meditarmos e refletirmos em mais uma palavra de Deus. Queremos, doravante, estarmos ministrando mais uma bendita, santa, imutável, intransferível, invariável, insubstituível e inerrante, que é a santa e bendita palavra de Deus aos vossos corações. Gostaria de pedir a vocês que confirme as ativações das notificações e também compartilhe, comente e divulgue o nosso trabalho, o trabalho do canal A Bíblia em Foco. Minha gratidão a Deus, a todas as pessoas que têm feito com que o canal A Bíblia em Foco ainda permaneça na plataforma, que tem sido recíproco para com o nosso ministério, para com a nossa família e nossa vida e os nossos projetos. Queridos e amados irmãos, ultimamente Deus tem me orientado a caminhar pelas linhas de mensagens e de versículos e de palavras que venham confortar, orientar, admoestar e abrir os olhos dos cristãos desta última hora da igreja que estamos vivendo sobre a face da terra. Meus irmãos em Cristo, mensagens, as últimas têm sido muito fortes. Eu tenho mais uma mensagem hoje bastante forte para os corações de vocês. O canal A Bíblia em Foco é um canal diferenciado. O canal A Bíblia em Foco não é um canal para as pessoas que vivem esse evangelho moderno, esse evangelho libertino, esse evangelho sem compromisso, esse evangelho do toma cá e dá lá, do toma lá e dá cá, esse evangelho negociado, essa negociata, onde transforma a igreja em uma empresa, os pastores em céus ou em gerentes em si, o céu de grandes empresas, e transformam as pessoas que são ovelhas em objeto de negócio. Não é o nosso papel. Nosso papel é levar até vocês o verdadeiro, santo e sacro evangelho que outrora nós aprendemos quando nós tínhamos juízo e a cabeça no lugar. É o evangelho verdadeiro da cruz, da renúncia, o evangelho com sangue, com perdão, com reconciliação, o evangelho com arrependimento, o evangelho com salvação, com regeneração, o evangelho da vida eterna, o evangelho da volta de Cristo, que eles têm medo de pregar porque estão com os pés na terra e o coração no chão, não conseguem ver as coisas de cima, como disse Paulo. Ora, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima de Cristo, está sentado à destra de Deus, não as coisas que são de baixo. Paulo que dizia as coisas terrenas, envolvendo itens, bens materiais, o vil metal e essas coisas dessa natureza. Então, meus queridos e amados irmãos, o que nós temos trazido na última hora para vocês é mensagens de conversão, que é o que nós aprendemos outrora. Jamais vamos abrir mão. Sei que é um grupo pequeno, estamos aqui já indo para os itens finais para começarmos a nossa congregação aqui na cidade de Voti, vai ser mais precisamente aqui, bem próximo aqui da minha casa. Nós vamos estar começando aí, vamos já nos preparando para comprarmos as bandejas de ceia, pois nós não queremos atuar nesse modelo novo dessas igrejas aí que estão cheias de nojo, cheias de problemas, dificuldades, onde eles não participam mais do cálice, num cálicezinho normal, uma bandeja, copas descartáveis, nada contra, cada um faz o que bem quiser, mas nós vamos manter a primitividade no sentido do culto, da ceia e da igreja. Porque o que traz doença não é o não participar num cálice normal que nós conhecíamos antigamente das bandejas. É a limpeza, como é que eu vou dizer para vocês, é o cuidado, a limpeza, a higienização dos materiais. Já vamos comprar também, vamos providenciar uma tribuna, vamos providenciar algumas cadeirinhas, vamos providenciar aí um mecanismo de som para nós começarmos a pequena congregação, um projeto pequeno, está nascendo no coração de Deus. Para o meu coração vai nascer justamente e unicamente de começo com a minha família, algumas pessoas aqui da volta, e depois ele vai se estendendo. Mas é assim, ó, as pessoas que estão apoiadas em heresia, em proselitismo, em seitas, em cultos pagãos, em dons forjados, dons espirituais manipulados, curas manipuladas, não me procure, a nossa igreja não vai trabalhar com curas manipuladas, com dons forjados. Nossa igreja não vai trabalhar na área de engano, de mentira, de usar dons, palavra, o Bíblia, o Evangelho para arrancar dinheiro das pessoas. Nossa igreja não vai trabalhar dessa forma. Nossa igreja ela vem trazendo
uma mudança total e radical, desde o culto, a liturgia, até o ensinamento da santificação, para que nós possamos ver a Deus. É uma igreja voltada para o ensinamento da palavra e para a pregação da palavra. É uma igreja que vai valorizar 100% a palavra de Deus pregada e o ensinamento, né? É uma igreja que vai ter os seus núcleos de orações, vai ter os seus núcleos de santificação através do jejum, mas é um projeto que não vai estar voltada 100% para a forjação de milagres, para essas coisas dessa natureza. Não vamos trabalhar de forma alguma com forjar milagres, com fazer mau uso dos dons espirituais, e não vamos de forma alguma aceitar nada que seja antibíblico em se tratando dos dons, da liturgia e do verdadeiro culto a Deus. Nós vamos trabalhar assim simplesmente dentro daquilo que Deus revelou ao meu coração já no passado, tá certo? Então não é nada novo, é simplesmente restaurar o respeito daquilo que nós conhecíamos, né? Nós não vamos trabalhar não de forma alguma com mentira, com engano, assustando, aterrorizando pessoas através de dons espirituais para entrar na mente, no coração, na carteira, na bolsa, nas contas bancárias das pessoas. As pessoas vão contribuir porque vão ser educadas e ensinadas a fazer suas contribuições por amor ao trabalho da obra de Deus, tá certo? Nós vamos hoje, meus irmãos, ministrar o coração de vocês uma palavra maravilhosa que está em Juízes. Juízes no capítulo 15 e o versículo ali, se não me falha a memória, de número 12. E disseram-lhe: descemos para amarrar você. Descemos para amarrar, ou descemos para te amarrar e entregar nas mãos dos filisteus. Descemos para te amarrar e entregar você nas mãos dos filisteus. Essa é a palavra de hoje para nós meditarmos na Santa Bíblia, na Santa Palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre algumas coisas que têm acontecido na última hora com a Igreja de Deus. Nós vamos falar ao coração daqueles que ainda amam a verdadeira Palavra de Deus sobre algumas coisas que têm destruído, mas destruído radicalmente com a igreja que se dizia igreja, que hoje ela está uma igreja que cedeu, que se entregou às paixões infames desse mundo, uma igreja que se doou de corpo e alma aos desejos, à lascívia, à luxúria, à fornicação, ao adultério, ao pecado, às negociações do que nós vemos e observamos em todos os dias, em todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Existe um número de pessoas que não tem se dobrado. Existe um número de pessoas que não tem aceitado esse sistema mafioso, maligno e diabólico implantado dentro daquilo que se diz igreja. Pode estar o pregador num grande evento, gritando, doutrinando, falando alto, enchendo a veia do pescoço, o gogó subindo e descendo, pregando santidade, mas não adianta, porque é só falácia, é uma pregação mentirosa, ela é enganosa, ela é algo que se fala, mas que não se pratica, que não se vive. Por trás dos bastidores ou na vida diária, no cotidiano das pessoas, eles mentem, eles negociam, eles se desnudam, eles abandonam a esposa, eles traem a esposa, eles traem o esposo, eles fazem todos os tipos de coisas que um cristão verdadeiro não pode fazer. Então nós estamos pregando ultimamente aqui no canal Bíblia em Foco mensagens que são mensagens voltadas à santificação dos verdadeiros servos de Deus. Porque o evangelho é algo verdadeiro. Que nós vemos hoje é um evangelho forjado, mentiroso, é um evangelho plagiado, um evangelho adulterado, é um evangelho sem poder, sem graça, sem renovação na vida das pessoas, sem arrependimento, sem reconciliação e sem amor e sem perdão. É um evangelho que não transforma, que não mexe com as pessoas. É um evangelho que não tem batismo no Espírito Santo, é só conversa, fogo de palha, pulo e saltos, mas verdadeiras manifestações do Espírito Santo, batizando, pessoas recebendo verdadeiras profecias através de um dom profético para edificação da igreja. Não existe. O que existe são profetadas mentirosas que para nada servem a não ser para denegrir mais e mais com a imagem do Evangelho. O que nós vemos hoje são pessoas tomadas de uma frenese, gritando enlouquecidamente dentro dos templos, faceiro ou propagando que são cristãos, porque hoje a coisa mais fácil que tem é se dizer cristão, andar com a Bíblia debaixo do braço, tatuado da cabeça até os pés,
maquiado da cabeça até os pés, vivendo do jeito que quer, se apresentando como cristão. Isso é muito glorioso para o mundo, isso dá uma impressão de que nós estamos abalando, de que nós somos o cara, de que nós estamos fazendo algo perfeito, mas na realidade eles vivem dentro de igrejas enegrecidas, eles vivem dentro de um culto que a liturgia é barata, é pobre, eles vivem em um culto mentiroso, eles vivem e andam e convivem no meio de pessoas que não passaram por uma transformação, porque quem passa por uma transformação através do verdadeiro evangelho nunca mais brinca com Deus. Não conheci um que brincou com Deus e se escapou. Desde o Nabucodonosor até os mais recentes, todos os que brincaram com Deus morreram. As pessoas não se tocam disso. Judas, Herodes, Nabucodonosor, que se tornou em um animal e era banhado pelo orvalho da chuva e o sereno da noite, até que reconhecesse que o Senhor reina, e tantos outros que poderíamos falar da vida moderna. Mas as pessoas não se tocam com Deus, ninguém brinca. Então, a pessoa que se diz cristão não pode estar mentindo, estar vivendo uma vida de qualquer maneira, brincando com Deus, brincando com a Santa Palavra, brincando com os dons espirituais, brincando com o Evangelho, que é algo sério. As pessoas, se tivessem noção do que é o verdadeiro Evangelho transformador, o Evangelho que transforma a cultura, que transforma vidas destruídas, que faz uma pessoa perdida se tornar um achado, é o Evangelho verdadeiro que transforma pessoas endemoniadas em pessoas de razão e de juízo perfeito, eles não brincariam com o Evangelho verdadeiro, eles não brincariam com as orações de um cristão verdadeiro, eles não brincariam com a palavra verdadeira, mas infelizmente eles perderam a noção do que é o Evangelho verdadeiro, por isso que eles andam por aí brincando de ser cristão, brincando com a palavra, brincando com Deus e brincando com tudo. Mas nós sabemos que para tudo tem uma sentença, um juízo e uma cobrança e uma penalidade, e tudo isso vai chegar no momento certo. Mas a minha fala de hoje é sobre os inimigos na batalha. Nós sabemos que nós temos alguns inimigos na batalha. Quando eu li esse versículo aqui do capítulo que nós acabamos de ler de Juízes, aqui não me lembro corretamente o capítulo agora, mas nós vemos o versículo 12 do capítulo 12, se não me falha a memória, 15, se não me falha a memória, os homens estavam querendo amarrar, os homens de Judá estavam querendo amarrar Sansão e entregar aos filisteus. Então vocês percebem uma coisa, quando eu falo de alguns inimigos na batalha, eu vou sempre me lembrar de Filisteu. Por que Filisteu? Filisteu é um dos grandes e fortes inimigos do povo de Deus. Filisteu significa, transliterando e se trasladando para uma linguagem de hoje, significa Satanás, seus demônios, e por que não dizer até aquelas pessoas mundanas e pagãs usadas pelo diabo dentro e fora da igreja para tentar seduzir os verdadeiros cristãos. Então, quando eu me lembro de Filisteu e falo sobre Filisteu, eu estou me lembrando de um inimigo muito grande do povo de Deus. Esse inimigo hábil, esse inimigo que é estratégico, esse inimigo que tem um plano arquitetado no escuro, no submundo das trevas, sempre para atacar os verdadeiros cristãos. Ora, qual a forma que os filisteus fazem? Os filisteus, eles também são hábeis na guerra. Vocês percebem que os filisteus têm algumas qualidades no campo da batalha que a gente precisa observar, porque se nós não observarmos essas habilidades dos filisteus que eles têm no campo da guerra e da batalha, nós vamos acabar perdendo para os filisteus. Hoje em dia, o que nós mais encontramos são demônios, são emissários do diabo e de Satanás, que vêm na figura dos filisteus para destruir a igreja, para destruir os verdadeiros servos de Deus. E olha, pasmem os senhores e as senhoras, que os filisteus de hoje estão conseguindo arquitetar e alcançar os seus objetivos, que é a destruição total do evangelho em massa a nível de Brasil e de mundo. Eles estão conseguindo porque os cristãos não têm vigilância. Os cristãos oram, mas não vigiam. Os cristãos jejuam, mas não consagram verdadeiramente seu coração à palavra. De nada adianta você jejuar e orar e você não guardar a palavra de Deus. O salmista já dizia: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. De nada adianta você estar num templo, você se professar cristão, você saltar, pular, plantar bananeira, mas você não recebe a palavra, você não guarda a palavra, você não vive na palavra, você não vive a palavra. De nada resolve. Então por isso que os filisteus,
esse exército gigantesco de filisteus na pessoa de Golias e de seus emissários satânicos, demônios, pessoas usadas pelo diabo nesta última hora, está alcançando seu objetivo, estão objetivando destruir totalmente toda a essência do verdadeiro evangelho. Por isso que nós encontramos igrejas pagãs, mundanas, mundanizando, igrejas mundanizadas, igrejas tornando-se seitas, seitas heréticas se passando por igreja, uma confusão mental extraordinária, onde as pessoas não recebem mais o verdadeiro evangelho de Cristo na sua essência, porque estão confusos da mente, porque receberam e deram ouvidos aquilo que Paulo falou, tem os seus ouvidos cauterizados, a sua mente cauterizada e seus ouvidos fechados, tapados para a verdade da palavra de Deus. Então são crentes apóstatas, que apostataram da fé que um dia receberam de Deus e hoje professam uma fé fingida, um evangelho fingido, porque o que nós mais encontramos hoje é fingimentos no meio do evangelho. São pessoas fingidas que se dizem verdadeiras, mas que se fingem e são verdadeiras mulheres de Jeroboão, que se fingem, que se vestem, que se transvestem de outra pessoa para enganar os verdadeiros homens de Deus, os verdadeiros profetas de Deus, para enganar os verdadeiros crentes que verdadeiramente professam o verdadeiro evangelho. É isso que nós temos na atualidade. Então são fingimentos e mais fingimentos. Tudo isso simbolizando no campo da batalha os filisteus. Por que os filisteus? Porque os filisteus, como eu li, os homens de Judá disseram, olha, nós viemos e descemos para te amarrar, para nós te entregar aos filisteus. Os filisteus querem destruir o que Deus tem de bom. O Sansão, ele era verdadeiramente um cristão verdadeiro, mas ele queria seguir um projeto de vida que não era o que Deus revelou para ele, para os pais dele. Sansão, ele estava prestes a ser aquilo que os filisteus objetivavam que ele fosse, alguém sem força, sem graça, sem nada. Então a gente percebe que os filisteus, eles têm uma função. Qual a função dos filisteus? Número 1 da minha fala, prender cristãos e amarrá-los com cordas bem forte para que eles não se soltem. Então vocês têm que entender uma coisa, a função dos filisteus é prender nas teias, como as teias de aranhas grandíssimas, lindas, maravilhosas, do qual suas vítimas não escapam e se tornam refeição ou presa fácil do inimigo do filisteu, ou amarrá-los com cordas, ou prendê-los e jogá-los em covas, em buracos. Essa é a função dos filisteus, para que parem as pessoas que são chamados verdadeiramente por Cristo e que têm no coração uma missão extraordinária de libertar Israel das mãos deles. Ou no tempo passado, hoje, a Israel de Deus é a igreja, é os cristãos, é as pessoas que precisam ser alcançadas e salvas pelo poder do evangelho. Então o que acontece? Os filisteus querem prender e estão conseguindo, pasmem os senhores e as senhoras, estão conseguindo prender pessoas em suas amarras, para que eles não professem mais o verdadeiro evangelho, para que eles negociem a sua fé, para que eles vendam os dons, para que eles negociem a palavra, para que eles se tornem verdadeiros negociatas da fé, para que eles se doem, se dobrem e se curvem ao vil metal, ao preço dos encantamentos nos quais Balaão se dobrou e se encantou com os encantamentos dos discípulos de Balaque. Assim aos filisteus, querendo prender a nação eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido, o povo zeloso de boas obras, aquela nação peculiar que é os crentes verdadeiros, porque você de qualquer forma não entra neste projeto do povo peculiar. Você vivendo uma vida de qualquer maneira, você mesmo querendo ou fazendo-se querer entrar, ou seus pastores, seus líderes querendo fazer você ser, você não é. Você não é, se a palavra diz que não é, não adianta você querer ser ou você forçar a ser. Somente aqueles que guardarem a verdadeira palavra de Deus serão aquele povo escolhido, zeloso, especial, de boas obras, a nação eleita, o sacerdócio real, um povo zeloso, um povo peculiar que será arrebatado naquele dia quando Deus vier buscar a sua noiva, a sua igreja maravilhosa. Então qual é a função dos filisteus? Prender. O diabo quer te amarrar. O diabo está te amarrando. Satanás está amarrando vocês através dos ouvidos, através dos olhos, através do coração, através de cordas, através de teias, de redes. Satanás está prendendo os pés de vocês em redes malignas, diabólicas. Muitos cristãos estão se perdendo e não terão mais como se reconciliar e se voltar às práticas das primeiras obras, porque nós vivemos um tempo muito perigoso, nós vivemos dias terríveis,
dias sombrios, dias tenebrosos, dias difíceis da gente se retratar, uma vez se perdendo na rota desse evangelho verdadeiro que recebemos de Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, a função dos filisteus é prender. A igreja está presa. A igreja não está mais livre. A igreja da atualidade é uma igreja presa às negociatas deste mundo, aos negócios deste mundo, aos pactos miseráveis e diabólicos deste mundo, está presa à política mafiosa partidária deste mundo, está presa à política interna da ética e do próprio sentimento cristão da igreja. A igreja está presa ao sistema mundano deste mundo. A igreja, ela está na praia, ela está no carnaval, ela está no futebol, ela está nos esportes, ela está participando de tudo, ela está nos CTGs, ela está nas casas de festa, ela está unida às obras da macumbaria, da feitiçaria, do kardecismo. A igreja está de mãos dadas ao ecumenismo, a igreja está presa. E sabe o que a palavra diz sobre aqueles israelitas que estavam presos em Babilônia, quando estavam vendo as suas harpas penduradas nos salgueiros, e eles olhavam com os olhos em direção a Israel, a nação eleita, e eles sentiam saudades, eles sentiam vontade de estar no templo, no culto verdadeiro, e não conseguiam, porque eles estavam presos. Uma igreja presa não adora, uma igreja presa não consegue orar, uma igreja presa não consegue jejuar, uma igreja presa não consegue santificar, uma igreja presa não tem nada de Deus. Uma igreja que está presa às práticas deste mundo, às práticas do pecado e da vida moderna que vivemos, é uma igreja que está distante de Deus. Então eles diziam: como podemos cantar se estamos distante da nossa terra? Como podemos entoar um cântico espiritual se nós estamos em terra estranha? Nós não estamos na Israel de Deus, nós estamos presos em Babilônia. Em Babilônia não temos motivo para cantar, não temos alegria para cantar. Somos escravos desta nação, somos escravos do rei dessa nação. Estamos debaixo do domínio de Nabucodonosor, não tem como nós cantarmos. Como nós gostaríamos de entoar um cântico espiritual, mas não tinham mais como entoar, porque a igreja presa não canta, a igreja presa não adora, a igreja, quando ela está presa às práticas do mundo, ela não consegue cantar um cântico espiritual, mas quando eles foram soltos daquele lugar, daí eles entoaram o cântico espiritual, porque o cântico espiritual não se entoa em terra estranha. Tem muita igreja e muitas pessoas achando que conseguem entoar o cântico de Deus preso às práticas do mundo. Esse cântico não sobe, não chega como um cheiro suave às narinas de Deus, não passa do teto. Essa oração, esse louvor, esse teor de adoração, ele é preso às práticas do mundo. Por isso que as harpas estão penduradas aos salgueiros. Então entenda uma coisa, mas a igreja, mesmo presa de pés e mãos aos tocos e os pés amarrados, estando livre para Cristo, ela consegue cantar presa. Isso me faz lembrar de Paulo e Silas na cadeia. Os pés amarrados, as mãos amarradas aos troncos, mas o coração e a mente livres para adorar a Deus. Então a gente só consegue adorar quando a gente está livre. O mundo não pode prender o cristão verdadeiro. Os filisteus diabólicos na pessoa do diabo hoje, comparando para vocês entenderem, e de seus demônios, de muitos adeptos de Satanás, em corpo de pessoa humana, já estão sendo usados ateus, pastores, líderes eclesiásticos, e muitas pessoas estão sendo usados, meus irmãos, para destruir a própria igreja e a própria essência do evangelho. Vocês vão entender comigo hoje que às vezes o inimigo de um cristão é outro cristão, não é alguém que está na sociedade secular. Os maiores inimigos da gente são às vezes que estão na própria família ou dentro da própria igreja que nós frequentamos. Não estou aqui fazendo apologia a brigas ou confusão, mas estou clareando a mente de vocês para vocês entenderem que existem homens que estão manipulando as pessoas. Existem homens que são verdadeiros servos de Satanás dentro da própria igreja para destruir a essência da verdadeira igreja. Outros estão dentro da igreja simplesmente para ganhar um salário, não tem compromisso quando tem que dizer não para alguém ou para alguma coisa, ou tomar uma posição, ou ficar em torno de um concílio onde vai defender a sã doutrina ou a palavra de Deus. Não toma decisão porque estão presos a um salário. Vale mais um salário de 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 mil do que a verdade da palavra de Deus. São mafiosos espirituais, são pessoas que negociaram a sua fé, são pessoas que
que venderam o seu talento, que venderam o seu pastorado para se dar bem nessa terra. Não estão, como disse Paulo, buscando as coisas que são de cima. Porque se alguém ressuscitou em Cristo, ele é nova criatura, ele está morto para o mundo, ele está buscando as coisas que são de cima. Agora estes não. Esses estão com o coração e os pés presos à terra. Por isso que eles buscam o que é daqui e vende-se por pouco ou até mesmo por nada para ter uma posição, para ter uma amizade grande na igreja, para ser amigo de uma pessoa influente. Olha, meus irmãos, são verdadeiros detratores da fé, não tem compromisso com a verdade de Deus. Eu estou aqui nesse quartinho fechado, eu estou sentindo um poder extraordinário da palavra de Deus aqui. Eu tenho certeza e convicção que esta palavra vai alcançar o coração de vocês. Quando vocês ouvirem esta palavra, vocês vão se sentir presos, muitos de vocês, a este mundo, às práticas deste mundo, e vocês vão sentir por que vocês não conseguem alcançar as bênçãos de Deus. Por que vocês não conseguem alcançar o milagre de Deus na vida de vocês? É porque alguém que está preso não canta, alguém que está preso não alcança, alguém que está preso não consegue alcançar os seus objetivos em se tratando da fé cristã e das coisas espirituais. Você precisa soltar-se dessas amarras, dessas cordas, dessas redes, deste laço de passarinheiro que prende ou que está para prender os seus pés, para que você possa estar livre para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Então, quando eu penso em filisteu, eu penso em prender, eu penso em prisão, porque os filisteus querem prender Sansão para destruir o projeto que Deus tinha na vida dele. Então, a primeira coisa que acontece quando um filisteu ou quando o diabo prende alguém e amarra com corda, ele vai agir agora sobre o poder e o domínio que está na vida daquela pessoa espiritualmente falando. Então o que eles precisavam fazer? Cortar os cabelos de Sansão. Olha, os cabelos de Sansão, as tranças de cabelo de Sansão, era um pacto feito na sua infância, antes de ele nascer com os pais de Sansão, para que ele não revelasse o segredo da sua força. Então cortar as tranças de cabelo de Sansão era tirar a força de Sansão. A primeira coisa que o diabo quer fazer depois de prender você é tirar a tua força. É por isso que tem gente que foi cortado os cabelos espirituais dele no sentido da graça hoje, e ele não tem mais revestimento do poder de Deus. Ele não tem força para nada, não tem força para ir à igreja, não tem força para orar, não tem força para consagrar, não tem força para tomar uma decisão contra essas igrejas pagãs e mundanas. Ele não tem decisão e nem força para nada mais. Ele está se habituando, ele está cedendo, ele está se entregando às paixões, aos desejos e às coisas que este mundo está colocando diante dele. Então a primeira coisa que os filisteus fazem é cortar o seu cabelo, é tirar a sua força. Sem força, você está praticamente limitado e caminhando ao caminho de ser vencido. Em segundo lugar, os filisteus vão vazar os seus olhos, ou arrancar os seus olhos, melhor falando, porque já arrancou o seu cabelo, agora vai arrancar seus olhos. Você já não tem mais força, agora você vai perder a visão. A coisa mais triste que tem é um cristão sem visão. A coisa mais triste que tem é uma pessoa sem visão. Eu, por exemplo, na visão, falando fisicamente, já quase não consigo mais ler as letras da Bíblia Sagrada. E eu me sinto muito frustrado e muito triste, porque há 1 ano e meio atrás eu enxergava com perfeição qualquer letra pequeníssima que fosse. Então vocês entendem, se a visão é algo terrível no campo natural, vocês imaginem no campo espiritual. Por isso que tem crentes cambaleando, indo no caminho do precipício. Como diz a palavra de Deus, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então o que os filisteus querem fazer com vocês? Arrancar o seu cabelo, tirar a sua força, arrancar os seus olhos e deixar você sem visão. Sem visão você não enxerga aonde está o inimigo, você não enxerga aonde está o pecado, você não enxerga mais nada e você não tem senso mais de direção. Porque uma pessoa que não enxerga, ele está cego, e o cego precisa de um auxílio, de uma bengala ou de apalpar as paredes para tentar discernir aonde que está no campo que está caminhando. Imagine por que os cristãos da atualidade foram presos pelos filisteus, amarrados pelos filisteus, não têm mais força e estão palpando as paredes e tentando achar um caminho de saída. A coisa mais triste que pode existir na vida de um cristão é estar numa situação como essa. E em terceiro lugar, os filisteus levaram Sansão para o moinho. Quando eu penso em moinho, meus irmãos, eu me lembro de escravidão. Quando eu penso em moinho, eu penso num animal, num jumento ou em um asno puxando uma roda de moinho em volta de si o dia todo para moer
moer alguma coisa que fosse os cereais. Então você entende que o diabo ele quer arrancar o seu cabelo, tirar a sua força, arrancar os seus olhos, tirar a sua visão, fazer você ficar palpando por aí, e como se não bastasse ainda não está bom, quer fazer de você um animal de carga. Todas as pessoas que perderam a visão, que perderam a sua força, se tornaram no evangelho da atualidade animais de carga, jumentos, asnos, que estão puxando moinhos em volta de si e que não tem mais poder de decisão, não tem mais força, não tem mais visão e são verdadeiros escravos do diabo, cavalos do diabo nesta última hora, porque serve de zombaria e de escândalo para o verdadeiro evangelho da cruz. Ah, meu Senhor da glória, eu estou sentindo a força do poder da palavra nesta tarde. São verdadeiros escândalos, são manchas nos banquetes espirituais, estão manchando o Evangelho de Cristo, estão zombando do nome de Cristo, estão brincando com a fé alheia, estão matando pessoas no campo da espiritualidade, estão destruindo com igrejas inteiras, porque perderam a visão, perderam a força, são escravos do diabo, são cavalos de Satanás rodando um moinho o dia todo em torno de si, porque não quiseram ficar debaixo do projeto de Deus, porque cederam às paixões do vinho quando fermentou no copo, porque não resistiram o corpo de uma mulher bonita. Assim foi a vida de Sansão, talvez a de vocês possam ser assim. Estão trocando o projeto de Deus, estão entregando credenciais de pastorado por um casamento, estão entregando a vida espiritual por qualquer negociata. Alguns chegam a vender a Cristo por uma garrafa de cerveja, outros vendem a Cristo por uma mansão, outros por um carrão, outros por qualquer coisa desta vida e desta hora. Ora, meus irmãos, não é tempo para alguém estar brincando de ser cristão. Nós vemos nos dias de hoje uma igreja fraca, estarta, parada, estagnada, uma igreja sem força, sem graça, sem poder, sem unção, sem palavra, sem nada. E esses cristãos não têm discernimento. Eles ficam, mas lá na sua igreja não vai orar pelos dons, mas lá na sua igreja não vai ter dom de profecia, mas lá na sua igreja não vai ter dom de revelação, como se existisse dom de revelação, como se existisse manifestação de manipulação de dons espirituais. Isso nada existe, isso são mentiras, isso são contos, isso aí são enganos, meus irmãos, que estão na última hora, que serão julgados pelo poder de Deus. A manifestação de Deus através dos dons espirituais, ela é ordeira, ela é sábia. Paulo descreveu nos 9 dons como devia agir a igreja de Coríntios quando estava exercendo os dons. Mesmo os dons de profecia devia ser exercido com ordem, com respeito, e os dons para a edificação do corpo de Cristo. Mas o que se vê hoje é uma igreja brincando com o Evangelho Santo, igreja zombando de tudo que é sagrado, não entende mais o que é um batismo no Espírito Santo, não entende mais o que é o Pentecoste na palavra, não sabe mais o que é uma revelação de Deus, que é uma manifestação, não sabe mais o que é um dom de profecia, não entende mais nada da palavra. Ficam por aí mentindo, enganando, criando, forjando e levantando novas doutrinas e forjando tudo aquilo que é para ser verdadeiro, fazendo do seu jeito, da sua interpretação, usando a sua própria hermenêutica, não tem uma exegese profunda bíblica, não sabe entender um texto num contexto da Escritura Sagrada e fazem e falam o que bem entende e colocam normativas que nunca estiveram dentro da palavra de Deus para enganar o povo. E o povo vai atrás porque o povo gosta dessas coisas. Então, aqui, clareando bem para os irmãos que estão perguntando, como será o projeto do trabalho do irmão? Bom, o projeto do trabalho é um projeto espiritual, meus irmãos. No nosso trabalho nós teremos o culto a Deus. Nós não temos um culto batizado a homens, um culto com nome que vai glorificar alguém ou uma temática antibíblica. Nós temos culto, e culto é para adorar. Então a gente vai adorar todos os dias. O que teremos todos os dias? Teremos cultos, e cultos para adorar a Deus. Então entenda uma coisa, esta igreja está presa. Esses cristãos estão sem força, estão sem visão, eles são escravos, rodando moinha dia e noite, porque perderam o sentimento de guardar os segredos que um dia Deus pactuou com eles. Revelaram os seus segredos ao mundo, revelaram-se. Por que a igreja hoje, no presente século, no presente momento, a igreja hoje é uma vergonha no Brasil? Porque a igreja se misturou à maçonaria, se misturou à política, a igreja se misturou e doou as mãos ao catolicismo, a igreja hoje vive um ecumenismo terrível, hoje não tem força. A gente percebe que a igreja de hoje, no presente momento, desse mês de fevereiro de 2023,
é uma igreja que não tem influência no mundo espiritual, é uma igreja que não tem influência na sociedade, é uma igreja que não tem influência em seus cultos, é uma igreja que as pessoas entram e saem da mesma ou até mesmo pior do que entraram, da forma que entraram no culto, porque é uma igreja que perdeu o seu sentido, perdeu a essência, perdeu o compromisso com Deus. Vocês entenderam? A igreja tem que saber que a igreja tem poder, a igreja tem influência, a igreja tem nome, a igreja ela é de Deus, o nome de Cristo é sobre todos os nomes, sobre o nome de Cristo o inferno estremece. Então brincaram, zombaram e deixaram isso aí ficar de qualquer forma. Então isso não é mais uma igreja, isso é um entretenimento, é um ponto de encontro, é uma sala de stand-up, onde a gente conta piada, onde a gente brinca, onde a gente fala o que quer, menos um culto a Deus. Isso é uma sala onde a gente faz uma dança coreográfica, onde a gente faz uma peça teatral, menos igreja. A igreja ela deixou de ser há muito tempo. Porque quando eu me lembro de John Wesley, eu me lembro de alguém que está pregando a sua mensagem e as pessoas estão sentindo, Jonathan Edwards, melhor dizendo, estão sentindo as chamas do inferno debaixo dos seus pés. Vocês entendem? Então as pessoas estão aceitando a Jesus porque estão sentindo os seus pés queimando enquanto alguém está pregando. A mensagem de hoje é uma mensagem barata, manipulada, uma mensagem sem sentido, uma mensagem que prega tudo menos a palavra de Deus. É uma mensagem que é tudo, menos aquela que Filipe pregou em Samaria, onde as pessoas ficavam com os olhos fitos em Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, a segunda coisa que me chama a atenção, o segundo inimigo de Deus, o segundo inimigo dos cristãos, o segundo inimigo que eu vejo hoje na atualidade, que é do passado, que nós podíamos trasladar para os dias de hoje, e nós vamos encontrar algo semelhante, é Dalila. Dalila é outra inimiga dos cristãos. Quando eu penso em Dalila, eu penso os primeiros filisteus sempre tentando prender e amarrar. Amarrar porque quando a gente amarra, a gente subjuga. E quando a gente amarra, a gente prende. E uma pessoa que está presa está nas mãos do seu inimigo. Agora, quando eu penso em Dalila, eu penso em quê? Eu penso na sedução. A Dalila é o símbolo da sedução. A igreja que estamos vivendo, a igreja doravante, é uma igreja seduzida. É uma igreja que se entregou à sedução. Quando eu penso em Dalila, eu penso em sedução. E nós vivemos hoje um mundo de cristãos que foram seduzidos por esse espírito de Dalila. Vocês entendem? Essa igreja da atualidade é uma igreja que se entrega facilmente à sedução. É uma igreja muito seduzida. É uma igreja que ela se entregou à persuasão de Dalila. Sabe por quê? Quando me vem Dalila na mente, ela é uma inimiga do cristão verdadeiro. Porque a Dalila, eu só consigo pensar numa pessoa persuasiva, cheia de persuasão. O apóstolo Paulo descreve que ele não veio ter com os cristãos com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas Paulo está dizendo o seguinte, que ele veio em manifestação de espírito e poder. Então o que Paulo está dizendo? A persuasão é algo terrível, não adianta persuadir sem conteúdo. Então, trazendo para dentro da fala minha sobre Dalila, ela é persuasiva, ela persuade os cristãos de uma forma muito sábia, mas ela persuade os cristãos como? Ela persuadiu Sansão com a sua beleza. Ela era uma mulher completamente sedutora. A Dalila, quando se pensa em Dalila, não se pensa em qualquer mulher, em uma mulher sem beleza, sem articulação, sem malignidade, sem poder de atração. A gente pensa em uma mulher completamente atraente. Então o espírito de Dalila é o espírito que atua hoje contra os cristãos. Os cristãos estão seduzidos pelas Dalilas da atualidade. Vocês estão entendendo? As Dalilas da atualidade mandam na igreja. Elas andam e trafegam dentro da igreja, elas têm livre curso na igreja, elas são sedutoras, elas são persuasivas e elas persuadem com a sua beleza. Nada contra uma mulher ser bonita, nada contra uma mulher se vestir bem, nada contra uma mulher andar na doutrina, mas os corpos que se vê hoje na rua e dentro da igreja são corpos exuberantes de mulheres que desfilam e destilam de algo maligno através da sua beleza, não usam a sua beleza no campo
da simplicidade, mas a beleza delas está no campo da malignidade, da persuasão, da sedução. Mulheres torneadas, mulheres feitas em academia, mulheres completamente sensuais, mulheres completamente diabólicas, homens completamente diabólicos que estão aí para destruir, seduzir, rebentar com famílias, rebentar com casais. Quando eu penso em Dalila, eu penso que os pastores não estão cuidando da igreja. Quando eu penso no espírito da Dalila, nos dias de hoje, se transliterando para cá, são demônios pombagiras que atuam no meio feminino e masculino para destruição de casais, para aniquilação da família fiel e verdadeira, um casal heterocristão. Vocês estão entendendo, meus irmãos, aonde eu quero chegar? Esses espíritos são de demônios que atuam hoje dentro da igreja. A igreja está muito sensual, a igreja está sensualizada, a igreja está muito longe de ser uma igreja verdadeira. Não é que tenhamos que andar como velhos, feios, mal arrumados, maltrapilhos, fedorentos, não é isso. Eu acho que quem conhece o canal Bíblia em Foco vai me interpretar direito. Essa igreja de hoje é uma igreja sexual, é uma igreja atraente, é uma igreja mundana, é uma igreja torneada nas academias, é uma igreja que anda desnuda na praia, é uma igreja que anda gritando gol nos campos, estádios gigantescos de futebol, é uma igreja que tem seus ídolos no futebol, tem seus ídolos em qualquer atuação desportiva da vida ou em qualquer âmbito da vida secular ou da sociedade secular. Não é uma igreja limpa, uma igreja pura, uma igreja ataviada, uma igreja santificada, uma igreja inocente, uma igreja simples. Perderam há muito tempo a simplicidade. Então deixa eu dizer para vocês, a Dalila, ela vem do espírito da sedução, e ela vem na sedução persuadindo, e ela persuade com a sua beleza, porque a Dalila era uma mulher muito linda, que quando Sansão viu, ele caiu de queixo. Então tem que cuidar muito com o dinheiro e com as mulheres. Homens devem se cuidar com mulheres quando tem ministério, mulheres que são fiéis aos seus maridos devem se cuidar com homens dentro do trabalho da igreja. A igreja hoje é um campo de traições, pastores têm as suas amantes, homens e líderes que não têm o Espírito de Deus, que não têm liderança, que não sabem vencer e lutar contra o pecado, homens que se entregam facilmente, mulheres ao vil mental e aos prazeres e à luxúria desta vida. Quando eu penso em Dalila, eu vou pensando que ela é uma mulher, que ela tinha uma qualidade diferente, que poucas têm. Ela era uma mulher insistente. As mulheres de hoje são insistentes. Elas trabalham no campo da insistência. Dalila não desistiu fácil de Sansão, mas a Dalila sabia que Sansão não era um homem para casar com ela. A Dalila sabia que o Sansão tinha um projeto de vida, que ele era o juiz de Israel. A Dalila conversava com o Sansão, ela conhecia a vida de Sansão e sabia que Sansão devia um segredo aos seus pais e ao anjo quando apareceu a Manoá. Mas mesmo assim, Dalila não estava nem aí para os projetos de Sansão, para a vida de Sansão ou para a família de Sansão, porque mulheres como Dalila, escuta o que eu estou dizendo, meus irmãos, mulheres como Dalila não estão preocupadas com a vida de Sansão. Mulheres como Dalila querem amarrar e prender Sansão e entregar aos seus adversários. Mulheres como Dalila negociam os Sansãos de Deus. Mulheres como Dalila não estão preocupadas com o casamento de ninguém, nem com família de ninguém, nem com filho de ninguém. Mulheres como Dalila estão preocupadas com o momento do seu prazer, com o momento da sua posição, com os trocados que vão receber por entregar um verdadeiro servo de Deus. Por isso que você tem que se cuidar. Por isso que você tem que ter o Espírito de Deus para discernir. Mulheres como Dalila, elas vão insistir até que amargue a sua vida, porque Sansão disse, a sua insistência tem amargado a minha vida, até o ponto, aqui nas palavras, das conjecturas de um pregador, de me dar nojo. Sansão estava enojado com a insistência de Dalila de tal ponto que entregou a ela os seus segredos. Sabe aonde que Sansão entregou os segredos dele a Dalila? Ele já estava sem força, ele já estava, seus olhos vazados, estava puxando moinho, tudo por isso, por quê? Porque Sansão entregou os seus segredos a Dalila, porque Dalila era uma mulher insistente. A mulher que atua contra a sua vida, meu pastor amigo, ou meu companheiro que está me ouvindo, seja onde quer que você esteja, se ela não é a sua esposa, se ela não é a sua mulher, a sua namorada, a sua irmã em Cristo, esposa e namorada, ela vai ser uma mulher insistente, uma mulher torneada, uma mulher bonita, nunca vai vir para destruir a sua vida qualquer coisa. Vocês estão entendendo? Para destruir o seu ministério, o diabo vai pintar um quadro maravilhoso, mas aquilo é momentâneo, aquilo é passageiro. Então a mulher que vem para destruir a sua vida é uma mulher insistente, que vai trabalhar no campo da insistência, que vai tentar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e nunca vai desistir até que leve você ao colo. Sansão foi ao colo de Dalila.
E eu quero concluir dizendo que a Dalila, ela tinha sensualidade. As mulheres da igreja atual são mulheres sensuais, não são como Sara, não são como Eunice, não são como as mulheres que Paulo testemunha na Bíblia Sagrada, não são de forma alguma como as Saras, não. Elas são mulheres como Dalila, sensual. Não que Sara não fosse bonita, não que Eunice, mãe de Timóteo, não fosse bonita, ou que as mulheres de Deus não fossem bonitas, não. Estamos falando de mulheres mudadas, com uma outra performance. Estamos falando de mulheres completamente mudadas, trabalhadas, para que o diabo possa usá-las no campo da sensualidade. Vocês estão entendendo? Então o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: ela era uma mulher muito sensual. Ela tinha sensualidade na flor da pele. E ela sensualizava porque sabia que ela era diferente. Ela sabia que ela não era como as mulheres que Sansão estava sendo rodeada das israelitas, onde mamá disse: Sansão, por que tu vai buscar filisteias, se tu tem aqui no meio do teu povo as israelitas, mulheres simples, mulheres de Deus? Mas a Dalila era diferente daquelas mulheres, ela era produzida, ela era uma mulher muito bem trabalhada, uma mulher muito bem ajeitada, uma mulher muito bem apresentada, uma mulher que sensualizava, uma mulher maldosa, uma mulher insistente, uma mulher persuasiva, uma mulher cheia de beleza, uma mulher sedutora. Vocês estão entendendo? Então ela sensualizou de uma forma tão grande que levou Sansão ao seu colo. Aí o colo é um lugar de intimidade extraordinária. O colo é o lugar onde a gente só deita no colo da esposa. A gente só deita no colo do esposo. O colo é o lugar mais íntimo que uma pessoa pode chegar. E Dalila colocou Sansão no seu colo. E quando ele estava no seu colo, ela fazia carícias maravilhosas, que lhes fazia dormir, que lhes fazia acordar cheio de alegria, mas alegria passageira, até o ponto que ela, tendo em seu colo, insistiu até que ele revelou o segredo. Quando ele revelou o segredo, ela chamou os filisteus logo cortaram seus cabelos e lhe amarraram com corda, porque eu disse no começo da mensagem que os filisteus, eles querem prender você, porque prendendo você, eles têm sobre você o quê? Domínio. O diabo quer dominar você, o diabo quer dominar a igreja, o diabo quer dominar a sociedade, o diabo quer dominar as famílias, o diabo quer dominar as pessoas, o diabo tem um grande domínio na igreja atual. Ah, pastor Levi, mas pelo amor de Deus, não fala isso, nada de amor de Deus, meus irmãos. O diabo está mandando e desmandando na igreja atual. O diabo tem livre curso para entrar e sair dentro desta igreja atual. O diabo tem até concílios e até reuniões onde ele usa próprios pastores, líderes da maçonaria infiltrados dentro da igreja, e mesmo que não sejam líderes da maçonaria, mas que são pastores comuns, estão fazendo concílios junto com o diabo e seus demônios para mudar a doutrina verdadeira da igreja. Por isso que a igreja da atualidade está falida. É uma igreja que, quando eu falo que a Canal Bíblia em Foco ela é falida, as pessoas querem entrar em diálogo, em discussões, em briga. É uma igreja falida, porque não tem mais a sã doutrina, não segue mais ao Cristo verdadeiro. É uma igreja que negociou os seus talentos, a sua fé, os seus dons e a sua vida com o mundo. É uma igreja que anda de braços dados com o mundo. E a terceira pessoa que eu quero falar que é o inimigo da igreja é Jezabel. Se vocês se assustaram com os filisteus, se vocês estão de cabelo em pé com Dalila, vocês vão erguer os cabelos com Jezabel. Essas três figuras são inimigos da igreja. São os piores inimigos que a igreja pode ter, são esses três: os filisteus, Dalila e Jezabel. Se os filisteus prendem, se Dalila seduz, Jezabel domina, meus irmãos. Existe um espírito de domínio dentro da igreja. Existe uma obra de domínio que é exercida por próprias mulheres da igreja. Mulheres e homens da igreja que se tornaram no verdadeiro espírito de Jezabel. Quando eu prego, eu não chamo mulheres de Jezabel. É muito feio chamar mulheres que estão ladeando pastores de Jezabel, ainda que elas estejam andando como Jezabel, vivendo como Jezabel, se pronunciando como Jezabel e andando e fazendo tudo e cometendo todas as práticas que Jezabel cometeu. Eu fico até chateado de ter que chamá-las, mas então não chamo-os. Mas eu digo que vocês andam no espírito de Jezabel, porque a Jezabel, ela é uma mulher
que ela domina, ela tem um espírito dominador, ela domina o seu marido, ela domina a igreja, ela domina a doutrina, ela domina o culto, ela domina a sociedade, ela domina as pessoas, ela faz o que ela bem entender, ela não está preocupada com nada. O espírito de Jezabel está dentro da igreja. Tanto é que Apocalipse vai aconselhar que o espírito de Jezabel é o que esfria, o que fraqueja, o que fracassa com a igreja, e que Jezabel, segundo a Bíblia Sagrada, jamais seria tolerada. Ou quem tolera o espírito de Jezabel não terá a parte com Deus naquele dia, porque o espírito de Jezabel é o espírito que nós estamos comentando aqui, é um domínio. Jezabel domina. Jezabel dominou Acabe, meus irmãos, o próprio marido. Então, quando eu falo desses pastores molengas que são dominados pela esposa, dessas igrejas molengas que levantaram o pastorado feminino, nada contra a mulher e não para massacrar a mulher, mas estamos falando de Jezabel, como ela atua. E tem gente que não sabe entender o espírito de Jezabel dentro da igreja. Quando eles veem uma mulher simplesmente pintada a boca, já acham que é uma Jezabel. Não, espere e pasme com o que eu vou dizer. Não é só por andar pintada a boca, os olhos, os cílios, as unhas ou o corpo tatuado que ela é uma Jezabel. O maior espírito de Jezabel vai além desse. O espírito de Jezabel terrível é o de transviar o culto, é o de prostituir o culto, é o espírito das revelações mentirosas, dos agouros, dos dons mentirosos de profecia, das mentiras, dos dons forjados. O espírito de Jezabel é o espírito que faz o culto de Deus ser um culto prostituído, transforma o culto de Deus num ritual diabólico e satânico, porque ela era a rainha dos sidônios, misturou o culto de Deus com o culto dos sidônios. Vocês estão entendendo? Então vocês têm que saber que o espírito de Jezabel é um espírito de prostituir o culto de Deus, é um espírito de dominar o esposo, é um espírito de dominar o reino, é um espírito de dominar as pessoas, de dominar a sociedade. Então o espírito de Jezabel está dentro desta igreja atual. O espírito de Jezabel domina essa igreja atual. São mulheres sensuais, são mulheres vestidas a rigor, seus vestidos terrivelmente sensuais, mostrando todo o seu corpo. São devotes terrivelmente tratados, de mulheres projetadas em academias, como eu falei no Espírito da Lila, que têm seus bustos aumentados. São mulheres que pintam o seu cabelo, pintam os seus cílios, aumentam os seus cílios, fazem transformações na sua sobrancelha. Não é cuidar da sobrancelha, não é cuidar do seu corpo, não é isso que eu estou falando, mas são mulheres completamente modificadas, são mulheres tatuadas, são mulheres produzidas, aquela unha comprida, volteada, postiça, é aquela pintura de unha, aquela pintura de boca, é aquela cara completamente maquiada, pintada. Então é o espírito de Jezabel, é aquela mulher torneada de biquíni, no ano todo é crente na igreja, em dezembro e janeiro se transforma em um corpão de biquíni na praia, é maiô, é biquíni, é mostrando o corpo na praia, é nas academias da vida mostrando o corpo para homens. Enfim, o espírito de Jezabel é o mesmo espírito do anticristo, que atua e que domina e que traz sono a essa igreja sonolenta, esta igreja parada, esta igreja que está dormindo sono profundo, que não consegue despertar, é as virgens loucas e nécias que não tem azeite na sua lamparina, que vão ser pegas de surpresa, de improviso. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Escuta o que eu estou dizendo. O espírito de Jezabel domina a igreja na última hora. É o espírito do divórcio, é o espírito do recasamento, é o espírito da mulher mandando no marido, é o espírito da mulher completamente tomando conta do culto de Deus. São mulheres pastoras mentirosas, sensuais, diabólicas, exibindo seus corpos, brincando de evangelho. O espírito de Jezabel domina no espírito do agouro, é mulheres tendo revelações profundas de céu e inferno, é gente viajando em cápsulas, em aviões espirituais, naves espaciais, revelando tudo. São mulheres completamente destituídas da simplicidade e do poder de Deus, porque uma verdadeira mulher de Deus não age dessa forma e não brinca com o sagrado evangelho. Então o espírito de Jezabel é o de dominar. Dominou Acabe, o próprio marido. Então um marido dominado pela mulher, ele é um marido que é um Acabe. Vocês estão entendendo? Ele não tem domínio sobre o reino, ele não tem domínio sobre a casa. Jezabel primeiro dominou Acabe. Jezabel dominando Acabe e dominando o reino, ela achou que poderia dominar o profeta Elias. O profeta Elias foi perseguido por Jezabel no encalço,
com uma perseguição ferrenha, porque Jezabel queria dominar Elias também. Ela queria que Elias profetizasse o que fosse do seu agrado. O espírito de Jezabel está na igreja, por isso que as pessoas não querem ouvir o canal Bíblia em Foco. Eles vêm aqui e escandalizam com a mensagem, porque eles querem que eu profetize e pregue o que eles querem. Vocês querem ouvir o que vocês querem ouvir, mas eu jamais vou pregar o que alguém quer ouvir, porque o espírito de Jezabel é assim. Ela quer ouvir a profecia que quer ouvir revelações mentirosas, quer ouvir que ela está na bênção, que ela está como vento em polpa, em alta, sendo que ela precisa consertar a vida, precisa ir para o altar, precisa passar na plana, precisa passar no prumo, precisa ser trabalhado por Deus. Não, ela não quer isso, o verdadeiro evangelho, ela quer revelações, quer massagem no ego, quer que a gente infle o seu ego, até que elas enchem e achem que estão completamente cheios da graça de Deus. Esse é o espírito de Jezabel, quer que o profeta Elias faça a sua vontade, não quer que o profeta Elias profetize o que é verdadeiro, viva na essência do verdadeiro evangelho. Então ela persegue Elias, uma perseguição ferrenha, onde Elias ficou quase, praticamente depressivo, fugindo no deserto para se escapar de uma mulher. Ora, um homem que venceu tantos homens, um homem que desceu o fogo do céu nas suas orações e consumiu capitéis de 50, de 100 homens, agora está fugindo de uma mulher porque a mulher está lhe perseguindo. Então a gente percebe em Jezabel um espírito dominador, matador de profeta, fechador de boca de profeta, fechador de boca de pregador. A gente percebe esse espírito não atuando só em mulheres, mas em homens também, porque tem homens que fecham a boca dos homens de Deus. Tem igrejas que não aceitam os pregadores pregar. Tem igreja que expulsa os verdadeiros homens de Deus, como se eles fossem lixos, como se eles fossem murmuradores, detratores, como se eles fossem fazedores de confusões dentro da igreja, porque são verdadeiramente, unicamente Elias de Deus. Mas fique tranquilo, porque o espírito de Jezabel não vai matar os profetas de Deus. Na última hora vai ter sempre homens de Deus falando da palavra de Deus. Então o profeta Elias foi perseguido de uma forma tão triste, de uma forma tão ferrenha, que ele teve que se esconder no deserto. E debaixo de um pé de zimbro ele buscava a morte, num espírito que queria tomar o seu corpo de depressão, até que o anjo de Deus confortou Elias, lhes dando pão e água e falando da sua longa jornada. Então o espírito de Jezabel, ele massacra a profeta. Ele massacra os profetas. O espírito de Jezabel, ele domina, ele quer dominar nesta última hora. Mas em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, vocês vão receber esta palavra. E aqueles que são verdadeiros jamais vão ser dominados por esse espírito. Vocês vão se levantar como águia, vocês vão voar, vocês vão transpor as barreiras, vocês vão ir muito além, vão voar muito alto pelo poder desta palavra que Deus está ministrando no coração de vocês. É a última hora, mas é hora de pregarmos a verdade. É a última hora, mas é hora de nós termos compromisso com Deus, vergonha na nossa cara. Não temos que estar aliado a um pastor corrupto, uma placa de igreja, uma igreja mercenária. Não temos que estar aliado a igrejas mafiosas, a pastores corruptos, de forma alguma. Nós temos que estar em Cristo e ficarmos em Cristo, porque em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Naquele dia nós seremos justificados. Diz a Bíblia em Mateus: aqueles que me negarem diante dos homens ou desta sociedade, naquele dia os negarei diante dos santos anjos de meu Pai que estás no céu. Vocês têm que ter comprometimento com a palavra de Deus. Então o espírito de Jezabel perseguiu Elias. E não somente perseguiu Elias, não estando satisfeita, Jezabel também quer matar Jeú. A Bíblia Sagrada diz que Jezabel naquele dia se produziu muito, se pintou muito, se maquiou numa forma excessivamente falando, contornou seus olhos, se pintou, se ajeitou, mas ficou completamente maravilhosa. Não é que uma pessoa não possa ficar cheirosa ou perfumada, mas a intenção de Jezabel, usando aqueles aparatos, era tornar-se uma mulher muito sensual, muito linda, muito atraente, muito persuasiva, talvez como Dalila ou muito mais, para atrair a atenção do Jeú. Mas quando ela vai se encontrar com Jeú, Jeú já sabia da história de Jezabel com Elias e já sabia da sua fama na circunvizinhança. Então o que acontece? Ela vai produzida para atacar Jeú, mas Jeú não dá atenção, Jeú não se deixa ser persuadido, Jeú não se deixa ser encantado pelos encantos ou pelo domínio de Jezabel, e Jeú faz Jezabel descer de cima do andar e ela cai morta ali embaixo, como vocês conhecem. E as profecias de Elias se cumprem quando o sangue de Jezabel é lambido pelos cães.
Vocês entendem, meus irmãos? Vocês entendem que as profecias de um homem de Deus, elas vão se cumprir, mas quando são de homens jamais se cumprem? E quando o Acabe também foi morto na guerra, levaram a carroça para lavar no tanque da cidade de Samaria, e quando estavam lavando a carroça, o sangue de Acabe com a água descia, e os cães tomavam e lambiam a água, cumprindo-se a promessa e a profecia do profeta Elias. Ninguém que tem esse espírito vai acabar bem. Ninguém que tem o espírito de Filisteu, o espírito de Dalila, o espírito de Jezabel vai acabar bem. Então Jezabel, ela é dominadora. Ela tentou dominar Jeú, mas não conseguiu. Ela é conhecida, biblicamente falando, como a rainha da sedução, do domínio, da sensualidade, da ganância e do poder a qualquer preço. Jezabel não está interessada com nada. O espírito de Jezabel não se preocupa com a igreja, não se preocupa com uma igreja ordeira, o espírito de Jezabel não se preocupa com doutrina, o espírito de Jezabel não está nem aí para a família, o espírito de Jezabel de Dalila não está nem aí para o bem-estar de uma família. O espírito de Jezabel é destruir a igreja, é semear o mal, é sensualizar as mulheres de uma forma extraordinária. Eu não sei se você entende quando eu estou falando de sensualidade. A sensualidade que eu estou falando não é aquela que está imbuída na natureza e no corpo de uma mulher como uma mulher feminina. Eu estou falando da sensualidade exacerbada da Dalila e da Jezabel no espírito da destruição, de prostituir o culto de Deus, de destruir com a essência do verdadeiro evangelho. Esse é o papel da Jezabel, e ela alcançou o que queria nessa igreja da última hora, porque é uma igreja sensualizada, é uma igreja adúltera, é uma igreja fornicária, é uma igreja que se entrega aos vios, ao prazer da carne, é uma igreja que está vivendo uma vida libertina, é uma igreja que negocia. E não se esqueça que essa mesma Jezabel, dominando Acabe, fez com que Acabe tentasse dominar sobre Nabote e tentasse comprar a herança que Nabote tinha recebido dos seus pais. Só que o cristão, na pessoa de Nabote, não é o cristão que vive uma vida de Filisteu, de Dalila ou de Jezabel, porque esses três são inimigos dos cristãos verdadeiros. Mas tem muito cristão que se tornaram esses aqui, e eles são agora inimigos da verdadeira bandeira da verdade. Você entende? Lutam contra os verdadeiros cristãos. São cristãos que estão no espírito dos filisteus, no espírito da Dalila, no espírito de Jezabel. Mas os nabotes de Deus verdadeiro não vão vender a herança que receberam. Os nabotes de Deus verdadeiro não vão negociar sua fé, não vão negociar os verdadeiros dons, não vão vender os verdadeiros milagres. Os verdadeiros nabotes de Deus não querem saber se a vinha deles está na divisa de um palácio grande ou se está cercado por inimigos fortes. Não vai vender o que tem não, porque está recebendo propostas altíssimas, porque estão sendo seduzidos com o dinheiro na sua cara como Balaão. De forma alguma. Os nabotes verdadeiros jamais vão vender a sua herança, porque quem recebe uma herança de Deus sabe que a herança que ele recebeu não tem preço. E eu concluo essa palavra dizendo para vocês, neste momento, que o domínio que a igreja está tendo hoje, a igreja atual, ela está sendo dominada, seduzida com os seus encantos, com as magias e os prendendo em teias e em cordas e em redes. Então o espírito de Jezabel está nesse encanto da magia, da sensualidade, da fornicação, do adultério, desta igreja das campanhas, das correntes, dos dons mentirosos, das revelações mentirosas, das profetadas fáceis, onde as pessoas vão inflando o seu ego e vão achando que estão recebendo algo de Deus, não recebe nada. Mas a verdadeira igreja continua pregando a verdade, vivendo a verdade, andando na verdade, admoestando-os na verdade, querendo que as pessoas se arrependam, que reconheçam as suas debilidades, os seus erros, as suas fraquezas. Esta é a igreja verdadeira. E a igreja verdadeira jamais vai se dobrar para os domínios e os encantos e as prisões desses três que eu falei nessa mensagem. Fique em Cristo, meus irmãos. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. E não os deixe se prender. Não se deixe ser preso com cordas e amarras deste mundo. Não se deixe levar pela sedução de Dalila. E jamais seja dominado pelo espírito de Jezabel. Porque o espírito de Jezabel atua nessas igrejas modernas que se entregaram à luxúria, ao pecado, às coisas erradas que a Bíblia condena. Fique em Cristo, nele jamais seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.